Olá, queridos amigos. Dando prosseguimento ao nosso estudo sobre o Livro dos Espíritos, como tínhamos previsto da vez anterior, nós começamos então agora, com muita alegria, aquilo que é o chamado capítulo número 2. E é neste capítulo que nós vamos ver questões muito interessantes, em que a espiritualidade, há mais de 1,5 séculos, foi trazendo para nós reflexões importantes, que são como que um legado de luz daqueles tempos para os dias atuais. Este capítulo 2, ele tem o título dos elementos gerais do universo. E é importante que recordemos que todo esse estudo se refere a algo que é de um determinado momento histórico da nossa humanidade. Vamos ver estas questões importantes, mas agora também buscando um conhecimento que já detemos hoje a partir do avanço da própria ciência. Vamos examinar detidamente esses aspectos e vamos estudar com Kardec, vamos estudar com os espíritos da codificação e vamos buscar alguns elementos interessantes daquilo que nós chamamos de ciência universal, que hoje é, vamos dizer assim, do conhecimento público daqueles que estudam estes particulares. Sigamos então juntos. Esse capítulo número 2, ele tem 4 partes. Conhecimento do princípio das coisas, espírito e matéria, propriedades da matéria e o espaço chamado universal. Muito bem, vamos ver as questões formuladas pelo querido codificador. E aí nós estamos então agora no número 17, nesta pergunta que diz: é dado ao homem conhecer o princípio das coisas? A espiritualidade responde como nós já podíamos supor: não. Deus não permite que ao homem tudo seja revelado neste mundo. Uma primeira ideia para nos situarmos, é claro, é a questão de que somos uma humanidade ainda atrasada do ponto de vista espiritual, tanto do ponto de vista moral, como também do ponto de vista do conhecimento da ciência como um todo. E por causa da relatividade de tudo, e por causa das nossas limitações, ele foi claro ao responder a Kardec, dizendo: Deus não permite que ao homem seja revelado tudo neste mundo, mas ele não está fechando a questão em relação a tudo que vamos conhecer na vida futura, porque como filhos de Deus, na nossa ascensão espiritual progressiva, nós haveremos de conhecer tudo. E como vamos ver no próprio livro, nós vamos encontrar aspectos lindos quando nós vamos ver a questão de que para conhecermos mais, nós precisamos nos adiantar espiritualmente, moralmente. E aquele chamado véu que encobre este conhecimento mais amplo, ele vai sendo gradativamente retirado. E aí nós vamos avançar também naquilo que a espiritualidade chama de conhecimento em ciência universal, uma das asas da evolução do espírito individualizado, humano, que somos todos nós. Seguindo adiante, então. Na pergunta número 18, Allan Kardec pergunta, então: penetrará o homem um dia o mistério das coisas que lhe estão ocultas? E já imaginando a resposta, a espiritualidade diz: o véu se levanta a seus olhos, aos olhos de qualquer espírito, à medida que ele se depura. Mas, para compreender certas coisas, são-lhe precisas faculdades que ainda não possui. Se nós nos lembrarmos do que vamos ver adiante, mas que muitos de vocês já estudaram, sobre a hierarquia dos mundos, nós estamos ainda como um mundo de provas e expiações. A nossa regeneração ainda não se deu. A época de mundos ditosos ou felizes, muito menos. E a época ainda mais lá na frente, em que a humanidade terrestre configurará um mundo puro, muito menos. E são nestes aspectos ascensionais que nós vamos deter um conhecimento maior e como a resposta antevê. Nós teremos um psiquismo, nós teremos uma evolução mental que vai nos proporcionar a condição linda e memorável, própria dos espíritos elevados, de nos aproximarmos
das noções mais fundamentais que nos aproximam da divindade e de um conhecimento universal, claro que mais amplo e mais profundo. Não faz sentido para nós? Sigamos adiante com a pergunta, que é a de número 19, na sequência da obra. Não pode o homem, pelas investigações científicas, penetrar alguns dos segredos da natureza? Antes de buscarmos a resposta, nós já podemos fazer como um retrospecto. Se essa pergunta foi feita no entorno de 1857, alguns meses antes do abril deste mesmo ano, quando a primeira edição da obra foi publicada, e fazendo uma ideia de tudo que veio depois, a resposta é claro que é afirmativa, no sentido de que daquele tempo para os dias atuais, quantas coisas extraordinárias passaram a ser do conhecimento geral de todos, mesmo com as nossas limitações morais e espirituais. Depois nós vamos ver isso de mais perto. A pergunta, então, número 19, diz assim: não pode o homem, pelas investigações, penetrar naqueles tais segredos da natureza, que são os segredos de Deus? E aí a resposta é linda, diz assim: a ciência lhe foi dada para o seu adiantamento em todas as coisas. Ele, porém, não pode ultrapassar os limites que Deus estabeleceu. Às vezes até, dependendo da área que nós estudamos, não é, com as ferramentas da ciência, às vezes parece até que o homem ultrapassou alguns limites, porque talvez não tenha utilizado bem aquilo que procurou conhecer nas suas investigações. Mas se Deus permitiu, assim foi como ocorreu. Mas aqui também nós temos uma ideia da espiritualidade que se volta para nós e nos diz: procurar estudar, conhecei cada vez melhor todas as coisas, e aquele tal véu vai se levantando progressivamente e nós vamos nos adiantando naquilo que é chamado de ciência universal. Seja a ciência que se preocupa com as questões tipicamente materiais, próprias de uma humanidade que ainda não contemplou a vida do espírito, e muito especialmente também a questão da ciência espírita, da ciência que procura como que perscrutar uma realidade até então desconhecida, que é a realidade espiritual. E o mais curioso, é a grande realidade, pois estaremos tratando do mundo das causas, do mundo das origens e, portanto, do mundo essencial. E o mundo material, como nós estamos estudando gradativamente, tem a ver muito mais com questões secundárias do que com as questões primordiais. Então, com muita atenção e carinho, sigamos adiante nesse estudo. E aí nós vamos examinar, no final da pergunta número 19, o comentário de Allan Kardec, que diz assim: quanto mais consegue o homem penetrar nesses mistérios, tanto maior admiração lhe devem causar o poder e a sabedoria do Criador. Porque é conhecendo, como é natural, aquilo que é considerado como a criação e a criatura, de um modo geral e amplo, é que nós vamos tendo uma ideia do Criador também. Entretanto, continua Kardec, seja por orgulho, seja por fraqueza, sua própria inteligência o faz joguete da ilusão. E é curioso isto, porque quando estamos encarnados, e o livro dos Espíritos, na verdade, ele foi encaminhado para nós, encarnados da humanidade, desde aquele tempo para o restante do nosso progresso e da evolução de todos, é um livro, na verdade, que tem a perspectiva de examinar as coisas da perspectiva ilusória, porque estamos na matéria submetidos às limitações do corpo físico. Então aqui nós vamos começando a ter toda uma motivação para entendermos que, apesar de termos que ter uma ideia melhor de tudo, da perspectiva de homens com a vestimenta material, que desde esta oportunidade nós possamos estar conscientes de que a realidade espiritual à qual nós todos pertencemos é a realidade essencial. E, portanto, temos um longo caminho pela frente, porque este despertar ainda é muito recente para todos nós. Seguindo adiante,
Diz assim: entretanto, tal orgulho, seja por fraqueza, sua própria inteligência o faz joguete da ilusão. Por que a ilusão? Porque existe toda uma imensa realidade, que é uma realidade completamente desconhecida ainda. Querem ver um exemplo? Pelas pesquisas atuais, e já há algum tempo, a nível da física, da astrofísica, da cosmologia, nós temos uma ideia de matéria escura, de energia escura, que na totalização, mais de 95% do que existe na vida do universo amplamente. E tudo que nós conhecemos, quando nós juntamos o conhecimento adquirido até aqui, isso não comporta, vamos dizer, mais do que 3,5% do restante da vida do universo. Para que tenhamos uma ideia, que aquilo que é chamado de energia escura e matéria escura é um grande desafio para os pesquisadores do futuro. Muitos dos físicos se debruçam sobre esta questão sem termos avançado propriamente em muitas coisas. E, portanto, fica a ideia de que o nosso conhecimento é mesmo muito limitado e nós temos que propriamente buscar o nosso esforço para as pesquisas nesta área, nas áreas gerais da ciência como um todo, para que possamos avançar. Lembrando, como já tínhamos visto, que Deus faz com que nós tenhamos que nos esforçar para conhecermos cada vez melhor a realidade que Ele mesmo criou há anos incontáveis e há uma ideia toda que nos remete à eternidade. Seguindo adiante, então, com a ideia da ilusão, Ele amontoa sistemas sobre sistemas, e cada dia que passa lhe mostra quantos erros tomou por verdades e quantas verdades rejeitou como erros. O que ele está traduzindo para nós aqui, Kardec? A ideia de que o homem em geral foi criando e vem criando sistemas para entender a realidade, mas muitas vezes alguns deles progridem, vão adiante, mas outros acabam tendo que ser reformulados, porque a ciência evolui assim mesmo. Ela pode evoluir passo a passo, em que o passo anterior dá margem ao conhecimento futuro. Ela também evolui pelo caminho da intuição, mas seja por este conjunto, nós vamos ver que existem os erros e os acertos, e nós vamos selecionando os acertos para caminharmos com segurança no sentido do futuro. De tal maneira que ele conclui dizendo: são outras tantas decepções para o seu orgulho. É interessante porque a espiritualidade não perdeu mais uma oportunidade para colocar para nós o alerta sobre algo que ainda nos caracteriza, que é o nosso orgulho. Porque este orgulho, ele nos limita no sentido de buscarmos aquilo que é mais relevante. Só para que a gente tenha uma ideia, apesar de tantos missionários, apesar de tantos espíritos nobres, que foram como que encaminhados para nos ajudarem no processo evolutivo e que percorreram diversos cenários da evolução humana nas culturas de todos os povos, ainda assim as questões do espírito foram como que ficando para trás. E a espiritualidade, então, precisou nos trazer a codificação kardeciana para que nós prestássemos atenção naquilo que é mais significativo. E o orgulho tem a ver com isto. Porque se não tivéssemos um orgulho com esta característica, esta intensidade e que domina a nossa visão como um todo, nós talvez já tivéssemos avançado muito mais. É uma reflexão apenas, vamos buscando isso e vamos nos adiantar. Na pergunta número 20 ainda, sobre o conhecimento do princípio das coisas, a pergunta do codificador é a seguinte: dado é ao homem receber, sem ser por meio das investigações da ciência, comunicações de ordem mais elevada, acerca do que lhe escapa ao testemunho dos sentidos? Então a espiritualidade vai responder a Kardec. Será que afora aquele passo a passo da evolução da ciência humana, existe um outro meio para conhecermos melhor as coisas? E é claro que essa resposta tem a ver com a própria doutrina espírita, porque a doutrina espírita é uma doutrina de revelação da verdade.
Aquilo que nós não detínhamos, a espiritualidade resolveu oferecer como conhecimento a todos. De tal maneira que esta é uma outra modalidade de, através de caráter revelatório, a humanidade poder deter mais conhecimento e, com este conhecimento, avançar um pouco mais na sua evolução, que é a evolução do seu espírito. A espiritualidade responde assim: sim, se o julgar conveniente, Deus pode revelar o que à ciência não é dado apreender. E é curioso, porque o Espiritismo veio, a par de toda uma evolução até o século XIX da ciência humana, veio trazer a ciência espírita, veio revelar uma outra realidade muito mal conhecida, muito pouco conhecida. E agora, com esta base, que estamos nos detendo agora, há mais de 150 anos, nós então estaremos com subsídios a mais para evoluirmos naquilo que carecemos em termos de progresso moral e em termos de conhecimento mais amplo do universo como um todo. Sim, se o julgar conveniente, Deus então pode revelar o que à ciência não é dado a aprender. E Allan Kardec comenta dizendo: por essas comunicações é que o homem adquire, dentro de certos limites, ainda eu diria, o conhecimento do seu passado e do seu futuro. E a ideia, portanto, que é uma ideia linda, deixando para nós toda uma perspectiva daquilo que nós temos que buscar com as bases que já recebemos, com os esforços dos homens de ciência e de filosofia, nos adiantarmos mais no sentido do futuro. O nosso abraço e que possamos nos encontrar logo ali adiante em mais um percurso do nosso livro maravilhoso que estamos nos detendo agora, que é o Livro dos Espíritos.